Mas para você que veio aqui nessa noite, eu trago uma mensagem, uma palavra, para que possamos meditar e trazer conosco, aprender algo da parte de Deus, agradecer a Ele porque é bom, porque é fiel, e Ele tem as suas formas peculiares de trabalhar. A multissabedoria de Deus é tão grande que é inexplicável para o homem tentar achar um caminho para saber a respeito do Todo-Poderoso. Então abra comigo a sua Bíblia no livro de Juízes. Você que também está em casa e sempre acompanha nossos estudos, irmãos, são vários irmãos, né? Eu digo assim que às vezes passam de 3, 4 mil irmãos, 5 mil irmãos que acompanham o estudo do domingo e da segunda com Deus. Coisa tremenda aquilo que Deus faz através das nossas redes online. Por quê? Porque o Senhor é bom. Então vai aí, compartilhe. Eu sempre digo e vou falar novamente, nós não temos aqui o objetivo de gloriar-se nisso, não, muito pelo contrário, não é nem um padrão do pastor Cleveson, não, nós fazemos isso de coração, para que a palavra de Deus possa chegar até você, né? Quem conhece o pastor Cleveson, já viram várias mensagens, né? Fala assim, o pastor Cleveson é contra a fama, é contra... Não, pastor Cleveson não, eu prego a verdade de Deus. Eu quero que o nome dele seja exaltado. E para você que está aqui nessa casa, importa que ele cresça. Fala comigo, importa que ele cresça. Você que está aí na sua casa, fala assim, importa que ele cresça e que eu diminua. Aleluia. Glória ao Senhor, irmãos. E tem mais, eu já sinto uma presença aqui, inundou este lugar aqui. Se você quiser falar em línguas estranhas, fica à vontade, meu querido, pode ficar à vontade. Se você sentir vontade de glorificar a Deus, a casa é esse, o lugar é esse, pode glorificar e bendizer ao nome do Senhor. Manda um abraço a todos os nossos irmãos que nos acompanham pelas nossas mídias sociais. Alguns que mandam o nome, pastor, manda um abraço para mim. Então está incluso aí todos os nossos irmãos. Mas em Juízes, capítulo de número 9, a Bíblia narra uma história bem interessante. E para narrar essa história, é importante saber que as batalhas de Gideão, aquele mesmo dos 300, que derrotou de vez os midianitas, com um esquadrão dividido em 3, de 100 homens que nem arma tinha nas mãos, era uma botija, uma tocha nas mãos, e o grito da vitória. O tempo e o ministério desse juiz, Gideão, havia passado, e Gideão, ele tinha gerado muitos filhos. Gideão, ele tinha constituído uma família enorme, e a Bíblia diz que Gideão, ele, no final da sua história, ele pede pendentes de ouro ao povo e faz um éfode, e aquilo foi como pedra de tropeço para sua família e para todo Israel, porque eles começaram a idolatrar aquele éfode que marcava a vitória deles contra os medianitas, e começaram a achar e adorar aquilo, e serviu de tropeço para a casa de Gideão, ou seja, para os descendentes de Gideão. Mas Gideão, ele deixou 70 filhos, né, na terra, filhos adultos, e a palavra diz que um desses filhos, veja bem para você entender onde nós vamos chegar, eu gosto sempre de narrar a história. Um desses filhos era filho de uma mulher de Siquém. Siquém era em outra cidade, e esse filho, por nome Abimeleque, e na Bíblia você vai encontrar várias vezes o nome Abimeleque, ou Abimeleque. Abimeleque, você encontra ele em Gênesis capítulo 20, como um rei dos filisteus, mas não é desse que nós estamos falando.
No tempo de Davi também você encontra outro Abimeleque. Era um nome muito comum e parece até ser um título usado, não só como nome, mas parece ser um título usado para denominar rei, né? O rei. Então Abimeleque era como se fosse um título comum usado naquele tempo. Mas o fato aqui é que Abimeleque era filho de Gideão e ele era filho de uma mulher de Siquém. E Abimeleque, ele vai até Siquém, aonde estavam os familiares da sua mãe. Preste atenção como que Deus trabalha e como que as coisas se sucedem-se. O que dá a entender aqui, que Abimeleque era um homem que tinha uma boa oratória. O homem que tem uma boa oratória, ele estabelece sobre as pessoas a sua influência, o poder de convencimento, o poder de realmente persuadir uma pessoa. Consegue influenciar, consegue dominar. Tem uma história na Grécia Antiga que diz que existia um orador chamado Demóstenes, que quando ele discursava, era como que as multidões, as pessoas que ouviam Demóstenes na Grécia Antiga, ficavam encantadas com a forma do seu discurso, com a habilidade que ele tinha. Talvez nem os coaches de hoje, que tentam te ensinar toda a arte da oratória, conseguiriam ou se surpreenderiam com o bom orador da Grécia Antiga. A oratória, ela faz um político, às vezes, ganhar a eleição. Veja bem isso. A oratória faz uma pessoa, não só um político, mas também uma liderança, ganhar, convencer as pessoas. Uma boa oratória leva à vitória. Mas também a oratória, ela pode conduzir pessoas ao abismo. Ela pode conduzir pessoas à perdição. Pode conduzir as pessoas ao fanatismo. Tudo eu estou falando daquelas pessoas que têm um bom discurso. E muito me admira aqui o fato de Abimeleque ser um bom orador. E ele colocou algo em seu coração. Quando eu relembro aos irmãos, Abimeleque era um dos filhos de Gideão, que tinha mais outros 70, fora o menor Jotão. E Abimeleque sentiu o desejo de reinar sobre Israel. E ele foi e conduziu o teu discurso, a fim de influenciar pessoas que o apoiassem, que lhe desse sustentação. E ele, quando vai à casa dos teus irmãos, faz um discurso inflamado, e o seu discurso influencia. A palavra de Deus diz, preste atenção no que o Senhor está falando, que foi tão forte, que inclinou o coração dos homens para Abimeleque. O coração dos homens de Siquém, o coração dos seus irmãos. E eles diziam entre eles, olha, esse é nosso filho, esse é nosso irmão. Ele realmente pode dominar sobre nós. E ele usava justamente essa argumentação. E o que Abimeleque, depois de conseguir isso, ele consegue então, depois de persuadir as pessoas a apoiá-lo,
ele consegue recursos da casa do tesouro de Baal-Berite, que era quem as pessoas que moravam em Siquém, as pessoas que estavam naquela cidade, adoravam. Baal-Berite era o nome de Deus daquele lugar. Então a liderança, os anciões, os influentes da cidade de Siquém pegam todo o recurso ali, 70 moedas de prata, 70 peças de prata, entregam na mão de Abimeleque e diz: vai lá e monta o teu exército. E Abimeleque vai e monta um exército. Olha só como as coisas acontecem. Olha da onde e o que nós estamos ensinando aqui nessa noite. Então ele pega ali, depois de persuadir, depois de conseguir, depois de fazer inclinar a ele, ele pega recursos e monta um exército. A palavra de Deus diz assim que homens levianos, homens ociosos o seguiram, e vai direto aonde estava a casa do seu pai, ou o restante da sua família por parte de pai, em Ofra. E chega lá em Ofra, ele faz uma convocação com os teus irmãos, e quando reúne os teus irmãos, a palavra diz que em uma pedra ele começa a fazer e tramar aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E aquele dia ele se ajunta aos seus irmãos e assassina todos os seus irmãos, para que ele ficasse sozinho, para que ele reinasse sozinho, para que ele pudesse ter o poder. E os siquemitas deram recursos, apoiaram ele nessa maldade. O que nós aprendemos aqui? Primeiro, que nós temos que ter cuidado com as nossas escolhas. Cuidado com as nossas escolhas. Pastor Cleves, que o senhor está falando, cuidado com as nossas escolhas. Sim, cuidado com as nossas escolhas. Cuidado com as pessoas que muitas vezes têm um bom discurso, tem uma palavra agradável. Absalão, por exemplo, era bom de palavras. As pessoas que querem dar jeitinho em tudo, aqueles mesmo que te abraçam, diz para você: eu resolvo, eu faço, eu consigo. E também numa parte sentimental, quero ministrar um pouco nessa área. Muitas vezes ele chega para você que é uma jovem da igreja, você que quer casar, você que ainda não casou, você que é um homem e você que é um jovem da igreja. Muitas vezes vem as pessoas com um bom discurso, com uma boa oratória, prometendo a você mundos, fundos, vai ser assim, nós vamos ser. Ei, cuidado com as vossas escolhas. Quantos vão comigo nessa palavra? Levanta a mão, amém? Você que está em casa, cuidado com as vossas escolhas. Nem tudo que parece perfeito é perfeito. Repita comigo: nem tudo que parece perfeito é perfeito. Também lá em Juízes 9, diz que Jotão, o filho menor de Gideão, ele fugiu e ficou muito abalado. Só ele fugiu. Então Abimeleque mata todo mundo e só ele foge. E ele formula uma parábola lá no Monte Gerizim, reclamando o seu luto, porque quando nós estamos nessa situação, nós reclamamos a nossa perda, e ele estava reclamando a perda dele, no Monte das Bênçãos, no Monte Gerizim. Ele estava reclamando o seu luto, e ele disse uma parábola, e ele diz o seguinte, fazendo uma alegoria, e direi às árvores, reine sobre nós. E eu pergunto às árvores para que reine sobre nós. Olha bem. E aí ele separa alguns tipos de árvores, algumas plantas. E ele fala da oliveira,
para reinar sobre ele. Lembre que é uma parábola. Ele fala da figueira e fala da videira. E ele diz assim, reclamando o seu luto: oliveira, reine sobre nós. Ela diz assim: não, eu não vou reinar, porque como é que vai ficar a gordura? E o meu óleo alegra ao Senhor. O meu óleo alegra a Deus. Olha que coisa linda isso aqui. Figueira, aí ele passa para a figueira: reine sobre nós. A figueira diz assim: eu não posso deixar a doçura e não posso deixar de dar frutos. A figueira dá os seus frutos. Então a figueira não estava pronta para reinar. E ele disse assim: mas videira, só planta boa, meu irmão, reine sobre nós. Ele disse: não, porque o meu mosto agrada a Deus. Aí sobrou quem? Sempre sobra, né? Espinheiro, reine sobre nós. Isso já estão falando a parábola dele. Aí o espinheiro respondeu da seguinte forma: pode confiar em mim. Olha só, deixa comigo. Fica tranquilo aí, eu resolvo a situação. Olha aonde Deus está nos levando com esta palavra, e você vai ver aonde chegaremos. Assim disse o espinheiro: fica tranquilo, pode deixar, vou reinar, eu dou sombra para vocês, mas olha, não se saia, Jotão responde, fogo do espinheiro, e consuma-se quem? E consuma todo aquele povo. Na verdade ele compara Abimeleque a um espinheiro. Queridos, na igreja de Deus tem pessoas que se intitulam líderes, e é impressionante que às vezes se levanta um grupo de pessoas que diz assim para alguém: hein, fundaremos ali uma denominação, uma igreja, e você será pastor, você será isso, você será aquilo, você será presbítero. E tem gente para isso, e tem gente para isso. Às vezes o camarada não tem vida nenhuma, não dá testemunho nenhum, mas só porque ele fala bem, você já acha que ele tem que ser pastor. Ele já arrastou um grupo de 10, e ali agora ele é o pastor. E a gente vê isso acontecer direto. Vem para a minha igreja que, já vi isso acontecer. Aqui, você não vai ser nada ali não, meu irmão. Vem para cá que você vai ser consagrado logo a evangelista. Às vezes as pessoas, só porque tem um bom discurso, e aí você pega, ele pula todas as categorias, ele vai reinar. Querido, olha só, quem tinha qualidade estava ocupado. Veja bem, quando se perguntaram para Oliveira, ela disse: não, pode deixar que eu tenho gordura aqui para alegrar a Deus, eu tenho óleo para alegrar a Deus. Quantos aqui tem óleo para alegrar ao Senhor? Se você tem óleo, você tem unção. Se você tem unção, você tem a presença de Deus basta na sua vida. Pode perceber, meu irmão, se quem recebe um convite desse, mas tem ocupação, quando falou para a figueira, falou: não, eu não posso deixar de dar frutos. Se eu parar, eu paro de dar os frutos, e o meu fruto é doce. Quando perguntou para a videira, ela disse assim: o meu mosto alegra a Deus, o meu vinho alegra a Deus, a minha adoração alegra a Deus. Se Deus está recebendo a tua adoração, fica onde você está, meu querido, não precisa ir para lá e para cá, porque Deus está recebendo a tua adoração. Quantos podem sentir essa presença do Espírito? A presença do Espírito está aí na tua casa. A presença do Espírito está aí na tua casa.
Irmãos, Deus está falando aqui nesta noite. E se convidar o espinheiro, ele vai. Quem é que você tem convidado? Quem é que você tem convidado para relacionar-se com você? Serve ao Deus que você serve? Ora junto contigo? Clama ao Senhor, jejua? Ou diz, não preocupa nada com isso? Porque o Espírito disse isso, confia em mim, confia. Mamata, vai dar tudo certo. O Espírito diz isso, vai dar tudo certo. Abimeleque. Meus queridos, os anos passam, aí a gente já está no meio dessa palavra aqui. Eu já falei de pessoas que constituem outras, sem aprovação nenhuma de Deus. Tem que ser chamado. Pessoas que constituem outras, passam por isso. Os anos passam e, no início, 3 anos, a Bíblia diz que 3 anos dominou Abimeleque. 3 anos, olha que beleza. Já ouviu essa expressão assim? No início só flores, alegria, tranquilidade, não tinha nada, né? Nosso líder Abimeleque. Mas havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, a palavra diz que enviou Deus um mau espírito entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. Pode me explicar melhor, pastor, o que está dizendo essa palavra? Posso. Abimeleque começou, depois de 3 anos, ter alguém que não concordava com a liderança dele. Ele começou a sofrer oposições. Começou a levantar sobre Abimeleque opositores, e opositores fortes, que começaram a contestar o seu reinado, e dizer, rapaz, nós caímos numa armadilha, esse camarada comprou todo mundo, com a sua palavra, com o seu discurso. Você já viu isso em algum lugar? Você já viveu uma situação dessa? Rapaz, até eu caí nessa. O camarada apareceu aqui, prometeu emprego, prometeu fundos imundos. Não estou falando só da política, estou falando de tudo aqui. Prometeu isso, aquilo, não sei o que. E agora o camarada deu um golpe em todo mundo. Mais ou menos era a situação. Rapaz, aconteceu, foi isso aí. Levantou então opositores como Gaal. Deus suscitou opositores. E depois que aparecem os opositores, Abimeleque então ele vai lutar contra os opositores. E na luta com os opositores ou contra os opositores, vem comigo nessa. É uma das poucas vezes que eu vejo a palavra de Deus dizer que espalhou sal. Abimeleque semeou o sal e assolou a cidade. Ele não diferenciava ninguém. Ele pegou a tua espada com seus exércitos, e aqueles mesmos que tinham colocado Abimeleque para reinar, foram agora e estavam sendo destruídos pelo espinheiro. Destruído pelo espinheiro que saía fogo, conforme a palavra de Jotão, filho menor de Gideão, e também irmão de Abimeleque. A palavra diz que ele não diferenciava homem nem mulheres, e não havia lugar seguro em Siquém. Que coisa, hein? Não havia lugar seguro em Siquém. As pessoas se amontoavam, e aonde as pessoas se amontoavam, Abimeleque vinha e entrava.
É chocante ver uma palavra que diz que a técnica dele, desse inimigo, era o seguinte: depois que ele sitiava, depois que ele matava, quem sobrasse no meio da cidade, ele subia aos bosques e dizia ao seu exército assim: faz o que eu faço. E ele pegava o seu machado, cortava, porque ele tinha força, as árvores, cortava ramos de árvores, colocava sobre os teus ombros, e ia e queimava as pessoas da cidade. As que estavam nas fortalezas eram queimadas. Ele botava fogo em volta e queimava homens, mulheres, crianças, aquilo que tinha restado. Essa expressão: semeou sal, assolou a cidade e colocou fogo em Siquém. Mas eu quero que você diga algo nessa noite. Repita comigo: mas o Senhor, bem forte, mas o Senhor é a nossa torre forte. Mais uma vez: mas o Senhor é a nossa torre forte. Aleluia. Veja onde vamos chegar agora. Eu já estou indo na última parte. Aí ele se acha grande. O inimigo é sempre assim. Ele acha que é maior do que realmente ele é. Ele se acha grande e parte para outra cidade chamada Tebes. E a Bíblia diz que ele foi a Tebes, usou a mesma tática. O inimigo às vezes usa a mesma tática, tá, querido? Usa a mesma tática. Qual foi a tática, pastor? Ele sitiou e tomou Tebes. Mas tinha duas coisas que me chamam a atenção, e aonde eu quero pregar aqui nessa noite para concluirmos. Tebes chama a minha atenção. Por quê? Em Tebes, no verso de número 51, a palavra de Deus diz que havia, porém, no meio da cidade, uma torre forte. Existia o que em Tebes? Uma torre. O que existia em Tebes? Uma torre. Fale comigo: uma torre. Fale você que está na tua casa: uma torre forte. E todos os homens e mulheres e crianças que restaram na cidade, quando veio Abimeleque, eles correram em direção à torre forte. Queridos, eu quero encorajar você nessa noite, no meio da dificuldade, no meio da angústia, a correr para a torre forte. Querido, eu quero dizer para você que ainda em Tebes existe uma torre forte. Ainda na cidade sitiada, tomada, em dificuldade. E aí eu retrato essas dificuldades com o momento que cada um aqui está vivendo, com as dificuldades de desesperança talvez, ou com uma dificuldade de enfermidade, ou com uma dificuldade de relacionamento, ou com a dificuldade de não aceitar, de aceitar. Eu convido a você a caminhar. Ou é problema no seu casamento, eu convido você a caminhar em direção à torre forte, a torre forte. Ainda que a cidade esteja tomada e sitiada, no meio da cidade, oh, levante a tua mão, levante a tua mão, levante a tua mão, levante a tua mão, porque ainda em Tebes há uma torre forte que pode você então se abrigar. Quem sente a presença do Espírito Santo que é real aqui, ele fala com você.
Ainda existe no meio da cidade, ainda existe no meio da cidade uma torre forte. E quantas vezes elas dormiram de base, nós precisamos de abrigo. Quantas vezes nós estamos socorro, Jesus, socorro, socorro, socorro. Aí a palavra me leva lá no poeta Salomão, quando ele escreve no verso 18 de Provérbios, e o verso de número 10, capítulo 18, verso 10, quando ele diz assim: mas o Senhor sim, Ele é a nossa torre forte. O Senhor sim, Ele é a nossa torre forte. Ele é a nossa torre forte. Quando eu vou lá no Salmo de número 61, e no verso de número 3 diz assim: pois nele tenho refúgio, porque para mim Ele é uma torre forte contra os inimigos. Suia show que desce. Reimanha bainte castoia. Ele é a nossa torre forte. Ele é a sua torre forte. Tem horas que não tem mais aonde você se apegar. Eu me lembro, queridos, que quando Gabriela, minha filha do meio, estava muito enferma, quando ela sofreu osteomielite, enfermidade terrível, e a bactéria entrou pelo joelho e deu infecção generalizada em Gabi. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu fui surpreendido. E chegou a notícia para mim: olha, sua filha está no Roberto Silvares, mas está na emergência do Roberto Silvares. Irmão, tem hora que o seu chão cai, faltou chão, abriu um buraco, e você não sabe aonde colocar os teus pés. É como se os teus olhos ficam cegos, e diz: se está na emergência, a situação é muito grave. Mas eu me lembro que eu então, depois de receber aquela notícia, corri lá na porta do Roberto Silvares. Eu vi a pressa dos médicos em removê-la daquele hospital, porque diziam a mim que era necessário um hospital com maior recursos, porque já havia infiltrados. A pneumonia tinha tomado já o pulmão em menos de 24 horas, e que era para tirá-la dali e enviar para o hospital que tivesse UTI infantil. Gabriela estava com 9 anos, e eu fui para lá e fiquei sentado na porta do hospital enquanto ela era transferida. E quando eu estava sentado lá só, chorando lá na porta do hospital, dizendo: Deus, o que é isso? De uma hora para outra estava tudo bem, calmaria, daqui a pouco tudo ficou escuro.
Fiquei sitiado, cercado. Aí aparece um homem de Deus lá, chamado Pastor Toninho. E ele foi lá numa calma, tranquilidade, e disse: ô filho, o que está acontecendo? Eu disse: pai, a nossa Gabi está indo transferida para a UTI, está toda amarelinha. E ele disse assim: filho, não é hora de você chorar. A hora agora é de você buscar segurança na torre forte. A hora agora é de você orar e não chorar. Tem hora que você tem que chorar, mas tem hora que você tem que orar. Quantos estão entendendo o que o Espírito Santo está falando aqui? Console-se com essa palavra. Tem hora que você chora, mas tem hora que você ora. E eu fui para casa, orei e parti atrás da minha filha, atrás da ambulância. E quando eu cheguei no hospital, e antes dela entrar em coma profundo, ela disse duas palavras para mim. E ela disse assim para mim: pai, eu estou orando. Ela falou isso comigo. No outro dia de manhã, quando o quadro estava grave, ela não conseguia respirar e ficava morrendo. E eu vendo ela naquele estado e clamando: Jesus, Jesus. Aí ela disse: me chama pertinho. Eu sempre conto esse testemunho, mas nunca é demais falar aqui para alguns que não conhecem. Ela me chama pertinho de mim e diz assim: pai, essa manhã ou esta noite, antes de entrar em coma profundo, entrou um anjo aqui dentro desse hospital. Olha que minha filha disse. Falei: foi, minha filha, foi. Pai entrou aqui nesse quarto, entrou no meu quarto. Aleluia. Ele não era branco, pai. Ele era todo amarelo. Suas asas eram amarelas. O que ele fez, filha? Ele veio sorrindo para mim. Ele veio para mim com uma taça de água na mão, porque eu estava com muita sede. E eu pedi a Deus: Senhor, eu estou com muita sede, eu preciso tomar água. Aí ele veio com a água e disse: Gabriela, toma essa água. Sentou na minha cama, abriu as asas e disse assim: eu fui enviado para curar você. Ele ainda é a nossa torre forte. Depois de alguns dias, Gabriela estava fora de perigo e fora do hospital, porque o Senhor é a nossa torre forte. Quando há uma torre forte no meio da cidade, não tem por que temer, porque o Senhor é a nossa torre forte. Os cidadãos de Tebes, homens e mulheres, correram e se acolheram ali, fecharam a porta atrás de si e subiram uma parte mais alta. O que é, pastor? Então subir a parte mais alta. Subir a parte mais alta significa que você está se aproximando mais de Deus. E quando nós nos aproximamos mais de Deus, a segurança perfeita. Quando nós nos aproximamos mais de Deus, quando nós estamos mais perto de Deus, quando nós estamos na cobertura de Deus, então Ele tem comunhão convosco. A intimidade aumenta. Você passa mais tempo falando com Ele do que falando com o próximo. Você então fica mais íntimo dele. Aleluia. Torre forte é o nosso Deus. E as pessoas subiram para ali. Eles precisavam estar na parte mais alta. O primeiro ponto é que há uma torre forte.
E para nós finalizarmos essa palavra, o segundo ponto, para você, querido, e para você que está na sua casa, é que existia ali alguém que tinha a arma certa para derrotar o inimigo. Eu disse o quê? A arma certa. Eu disse o quê? Repita comigo, você na sua casa. A arma certa para derrotar o inimigo. Tinha alguém ali que tinha visão. Tinha alguém que, além de subir no telhado, além de buscar segurança, além de estar mais perto de Deus, além de estar na cobertura de Deus, porque quanto mais alto você sobe na torre, mais perto de Deus, e maior visão você tem do inimigo. Tinha alguém ali que estava com estas qualidades. A Bíblia faz diferença e chega a citá-la de novo em 2 Samuel 21, e a Bíblia faz referência de uma mulher. Olha, tinha uma mulher ali naquela torre que fazia diferença. Agora eu vou ministrar pela revelação do Espírito. Agora eu vou ministrar pela palavra profética que Deus me revela aqui. Muitas vezes as pessoas estão na torre, muitas vezes as pessoas estão vivendo ali, mas estão apavoradas. Mas quando tem alguém que tem visão, quando tem alguém na casa que ainda dobra o joelho e ora, ainda que muitos estejam sob a proteção, mas alguém tem que ter diferença, alguém tem que estar com as armas certas. Tem que ter visão, querido. E aquela mulher tinha visão. Ela estava com a arma certa para derrotar Abimeleque. A tática dele era a mesma, mas eu imagino que enquanto Abimeleque vinha, as pessoas fugiam desesperadas à segurança, mas não pensavam o que fazer para derrotar os problemas, não pensam o que fazer e como fazer para derrotar o problema. O que eu ministro é que muitas vezes as pessoas chegam perto de Deus, chegam à segurança de Deus, mas não tem nenhuma perspectiva, nenhuma estratégia, não fazem nada para poder resolver o problema, e é necessário que tenhamos atitudes para sairmos da situação que estamos. Bartimeu só conseguiu sair daquela situação quando ele clamou e estava convicto do que ele queria. Prioridades. Não adianta chegar na presença de Deus: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero não sei o que, eu quero não sei o que, eu quero. Ei, pare com isso. Você tem que ter visão, estratégia, arma certa para partir para o confronto. E aquela mulher subiu armada com uma pedra nas mãos. E Abimeleque chega em volta da torre. Ela está lá no alto e diz para os seus exércitos, para os seus soldados: vamos fazer a mesma coisa, vamos queimar tudo, vamos queimar a torre com eles dentro. Ei, na sua casa não vai queimar torre nenhuma com você não, você está lá dentro, não vai queimar nada lá não, aleluia. Lá na sua casa não vai haver morte não, a torre forte é o Senhor, Ele está com você, filho. Lá na sua casa tem alguém de visão de Deus, lá tem profeta e tem uma mulher de Deus lá. Ai, irmãos, olha, eu vou falar agora e ministrar para você que está em casa aí. Tem uma mulher de Deus aí na tua casa, que ora, não acontece nada lá porque tem alguém de joelho, filho. Enquanto tem alguém lá que está lá de joelho clamando, Abimeleque não vai entrar na torre, não vai. Em Tebes ele não derruba a torre. Quantos entendem essa palavra? Não vai queimar nada, não vai destruir nada. Ele vai rodear.
Olha Deus falando aqui, irmãos. Eu sinto uma presença sobrenatural e eu vejo uma casa sendo sacudida pelo poder de Deus. Ele vai rodear para lá, ele vai para lá e para cá. Ele vai dizer que sitiou. Ei, palavras de afronta, caia por terra agora na autoridade do nome de Jesus. Nenhuma ferramenta contra ti prosperará, diz o Senhor. Nenhuma arma forjada. Ei, quantos recebem? Quantos recebem? Quantos recebem? Eu falo pelo Espírito de Deus. Não vai. Não vai. Deus está aqui conosco, está falando. Não vai prosperar nenhuma ferramenta contra ti, filha. Prosperará nenhuma ferramenta preparada, forjada. Não vai prosperar, porque Ele é a tua torre forte. Ele é a torre da tua salvação. É Ele que te livra da morte. É Ele que te dá vida. É Ele que te dá saúde. É Ele que te dá saúde. É Ele que te dá saúde. Oh, sinta a paz do Espírito Santo aqui neste lugar. Aleluia. Chicaste. Correr para a torre não é o suficiente. Tem que ir no lugar mais alto. Irmãos, Deus que está falando aqui. Tem que ir no lugar mais alto. Ter a visão. Ter a medida certa. Calcula. Faça as contas. Porque você só tem uma arma e não pode desperdiçá-la. Se você desperdiçar, você vai ficar desarmado, ainda que esteja dentro da torre. Não pode perder tempo. A visão é algo muito importante. É melhor você ver, medir, ter precisão, para não errar o alvo, para não atirar errado. Não atirar errado. Não lançar fora o que Deus te deu. Não lançar fora as ferramentas que o Senhor te deu para combater o mal. Não lance fora as qualidades que Deus te deu. Não lances fora o que Deus deu a você. Vou falar aqui porque eu ouço a voz de Deus, para no momento das suas angústias você vencer e não morrer. Começa a cantar, filho. Deus te deu essa arma para você fazer, então começa a cantar. Cante no banheiro, cante na cozinha. Quando vier o mau pensamento, vou falar pelo Espírito Santo. Quando vier para te abater, para dizer que você não é ninguém, para dizer que você não é nada, para dizer que você perdeu, começa a dizer assim: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ele é a minha torre, Ele é meu refúgio. Eu habito no esconderijo do Altíssimo. Não temerei, não temerei, não temerei, não temerei. Davi usava as armas certas para derrotar o gigante. Aleluia. Certas. Não dê lugar ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas uma mulher usada, quando ele estava e chegou à porta para queimar a torre, ela lança o que tinha nas mãos e disse: o momento é agora, e lança a pedra. A Bíblia diz que a pedra não bateu no pé de Abimeleque. A Bíblia diz que feriu a cabeça do inimigo, para ele não se levantar mais. Eu finalizo aqui. Eu estou 1 minuto já além do que eu costumo falar.
Mas quando Deus dá, é para não se levantar mais contra você. Pode vir outras ondas, pode vir outras dificuldades, pode vir outros problemas, mas aquele ali não. Aquele Abimeleque ali morreu ali, ó, no pé da torre, ferido por uma mulher usada de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos ficar de pé.